Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a tag dos 50%. Então, a tag dos 50%, ela é feita mais ou menos no final de junho, começo de julho, para a gente recapitular os livros lidos e elencá-los na em cada questão. A tag que eu escolhi tem 15 questões. Eu não sei se tem listas com mais ou menos livros. Eu estou com as questões no celular e a minha colinha dos livros aqui nesse bloquinho. Então, se eu ficar olhando para o bloquinho ou para o celular, é por causa disso. E também eu vou deixar para vocês eu vou deixar para vocês todas as questões da tag para quem quiser fazer ou responder nos comentários. Eu iria adorar saber de vocês quais foram os seus livros. E também vou deixar o link da Amazon para todos os livros que eu for mencionar aqui, como os canais ou perfis do Instagram que eu também citar. Lembrando que se você adquirir por meio dos meus links, vocês não vão gastar nada mais com isso e vão também me ajudar a crescer e melhorar. Bom, então a primeira pergunta é: o melhor livro que você leu até agora? E para mim, essa questão não tem outro livro que poderia encaixar. E eu estou falando de Paraíso Perdido, que foi uma leitura que durou o semestre inteiro, basicamente, que eu fiz com a Jamile no seu canal de membros, e foi uma leitura extremamente gratificante. Foi assim, algo que eu não esperava ler. Esse livro eu não esperava ler, e foi um surto. Eu ganhei ele do meu namorado, e aí logo eu vi a Jamile fazendo a publicação de que ia iniciar a leitura desse livro e eu não podia perder a oportunidade. Então eu tive que participar e eu li, e eu nem acredito ainda que eu li Paraíso Perdido do John Milton. Então, a primeira questão, temos Paraíso Perdido como o melhor livro que eu li até agora. Bom, a segunda pergunta é: a melhor continuação que você leu até agora? E eu não li nada, não li nenhuma continuação, mas no segundo semestre, agora em julho, a gente vai ler, eu vou ler junto com a Jamile, Paraíso Reconquistado, que seria como se fosse uma continuação de Paraíso Perdido. Então, eu vou dar uma roubadinha e colocar Paraíso Reconquistado na pergunta número 2. Pergunta número 3. Temos algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? E para essa pergunta, eu separei dois livros. Obviamente, não é o meu gosto contemporâneos, então eu escolhi lançamentos de livros clássicos, e o primeiro que eu poderia colocar aqui seria os Ensaios Seletos da Virginia Woolf, que saiu pela 34 e eu não comprei, também não adquiri, mas eu quero muito porque eu gosto muito da não ficção da Virginia Woolf. E também as cartas do Van Gogh a Theo. A editora fez um trabalho assim excepcional com a edição e eu quero muito adquirir esse livro. Os dois eu tô esperando dar uma diminuída no preço para conseguir comprar, mas esses dois entrariam nos lançamentos que eu não li, mas quero muito ler. Para a quarta questão, temos a pergunta: o livro mais aguardado do segundo semestre. E as editoras elas vão lançando ou publicando os lançamentos normalmente por mês. Então, a que eu achei e que eu tô bem interessada seria o livro Bucólicas do Virgílio, que vai sair pela editora Autêntica. Eu não li nada do Virgílio, mas eu tenho muito interesse. E então tá aí mais um livro e a edição parece estar
maravilhosa. Eu tenho aqui Eneida, mas eu tenho pela edição da 34 e eu sei que a Autêntica também tem Eneida já publicada. Bom, depois temos aqui a quinta questão, que é o livro que mais te decepcionou esse ano. E eu li, na verdade não seria um livro, é um mangá. Eu li, mas eu não gostei e aí eu levei no sebo para trocar, então não tenho ele aqui, eu vou tentar deixar a capinha. Que seria Sunny Sunny Anne, da autora Miki Yamamoto. Eu acho que é assim que se pronuncia. E assim, eu acho que eu entrei nesse mangá sem muito conhecimento do que ele era sobre. E normalmente eu faço isso com livros, mas eu acho que eu deveria ter pelo menos lido a sinopse ou buscado alguma informação a mais sobre esse mangá, porque eu não gostei dele. Não é que ele é ruim, ele só não se encaixa no que eu gosto. Eu acho que os temas que ele aborda poderia ser abordado de outra forma e passar a mesma mensagem que ele tentou passar, que no caso é sobre o feminismo e a mulher ter sua liberdade, tanto de expressão, de relação, de escolhas. Por isso que eu não gostei do mangá e por isso que ele já não está mais aqui na minha estante. Bom, pergunta de número 6. O livro que mais te surpreendeu esse ano? Para essa pergunta, eu separei dois livros. Um que eu li mais no comecinho do ano e outro que eu finalizei agora no final do semestre. O primeiro, então, eu coloquei O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Esse livro eu li junto com a Mônica no seu canal de membros e que livro maravilhoso! Ele não era nada que eu esperava, mas eu também entrei nele sem saber muita coisa e com certeza merece uma releitura e me surpreendeu muito o final. Na verdade, o livro todo ele é muito surpreendente. Então, cada capítulo você tem uma informação nova que te surpreende, que te faz repensar todas as teorias que você criou na sua cabeça. Então, foi um livro que eu amei. Ter feito a leitura com a Mônica e com o pessoal que estava lá foi muito bom, me ajudou muito a clarear certos aspectos do livro e também criar outras teorias. E eu amei esse livro aqui. O segundo livro que eu coloquei para essa categoria do livro que mais me surpreendeu no primeiro semestre de 2024 tem que ser também 1984, do George Orwell, simplesmente pelo final, que me surpreendeu muito, e também pela experiência de leitura, porque eu não esperava ler esse livro. Nessa questão eu poderia colocar também Paraíso Perdido, O Nome da Rosa, Os Buddenbrook, vários livros, mas como o final de 1984 me surpreendeu e o livro, assim, a parte 3 desse livro foi chocante para mim, então ele tinha que entrar também como menção aqui da questão número 5, da questão número 6. Bom, a questão número 7 é: novo autor favorito que você conheceu recentemente. E aqui eu não poderia deixar de colocar três autores que eu quero muito ler mais de cada um. E vamos começar por Shakespeare, que eu também não esperava ler esse ano. E foi uma ótima surpresa e eu acho que uma ótima bagagem para mim. Eu já li do Shakespeare esse ano duas peças. Eu li Otelo com a Jamile e depois Hamlet após a leitura de Paraíso Perdido. E eu amei ler Shakespeare. Todo o medo que eu tinha
de ler Shakespeare mesmo foi embora e eu consegui ver o quanto ele é fácil de ler e o quanto ele é divertido. Eu achei das peças muito engraçadas. Tudo bem que, óbvio, é uma tragédia, mas eu achei certas cenas muito engraçadas e que ele passa a mensagem que ele quer passar sem pesar o clima, sabe? Bom, aí temos também Anton Chekhov, com Minha Vida. Esse livro eu li no comecinho do ano e foi uma grata surpresa esse autor aqui. Eu tô com 3 anos dele. Isso, eu estou com 3 anos dele aqui na estante e não vejo a hora de pegar, porque esse daqui fluiu tão bem. Eu acho que eu li ele em 2 dias e a escrita dele é maravilhosa. É, esse livro realmente me envolveu, então eu quero ler mais do autor para ver se foi só por causa do livro ou se foi mais também pelo autor. E por fim, o último autor dessa questão, dessa pergunta, seria o Thomas Mann, que foi o meu primeiro contato com ele e eu li Os Buddenbrook junto com a Camille, que ela é uma pessoa maravilhosa que eu conheci no Instagram. E a gente resolveu começar Os Buddenbrook, assim, bem do nada. E eu amei esse livro, amei os personagens, está bem marcada a minha edição. E não tinha como eu não colocar Thomas Mann aqui. E eu tenho mais 2 livros dele aqui, bem atrás de mim. E eu tô louca para pegar um dos 2 logo. A pergunta número 8 é a seguinte: a sua quedinha por personagem fictício mais recente. Eu não tenho mais isso, mas a relação que eu tenho muitas vezes com os personagens seria uma relação de que você quer que ele tenha sucesso ou que ele não cometa burrices, sabe assim? Então eu acho que para essa questão eu poderia colocar a Toni também de Os Buddenbrook, porque foi uma personagem que eu torcia muito por ela. Bom, então a questão número 9 é seu personagem favorito mais recente. E esse daqui teria que entrar o Guilherme de Baskerville, do Humberto Eco. Esse personagem, quando eu estava lendo, eu queria ser ele. Eu queria ter o conhecimento que o Guilherme tinha e a intuição, a esperteza. Eu achei ele fascinante, então não podia ser outro. Eu adorei ler o Guilherme de Baskerville e com certeza ele é um dos meus personagens favoritos de 2024. Depois temos a pergunta número 10, que é um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. E eu não tenho nenhum livro que me fez chorar. Esse ano, nenhum livro também me fez ficar muito triste, mas. E também outro fator que influenciou para mim no livro foram as escolhas dos personagens e também a relação dos irmãos. Isso para mim foi algo que me tocou bastante, foi bem forte. E eu ficava pensando em todas as outras opções que eles poderiam ter tomado, que levaria a um destino ou a um futuro totalmente diferente do que eles tiveram. Então, esse daqui entra no livro que me deixou triste no primeiro semestre de 2024. Então, a pergunta número 11 é o livro que te deixou feliz nesse semestre. E aqui eu posso colocar 2. Um por ter me deixado feliz e eu ter dado risada lendo, e outro
por estar lendo esse livro, sabe? Então, o primeiro seria Otelo e Hamlet, do Shakespeare, porque aqui ele traz partes engraçadas e sim, eu dei risada lendo Shakespeare, então ele entraria nessa pergunta. E eu também fiquei feliz por estar lendo Shakespeare, que era algo que eu pensava que iria demorar muito mais. Então, para mim foi uma conquista ler Shakespeare. Isso sim me deixou muito feliz. O segundo livro que eu li que me deixou feliz foi Caim, do José Saramago, que eu li com a Cami também lá do Instagram, que a gente leu Os Buddenbrook. E esse daqui eu resolvi colocar porque eu também não esperava ler José Saramago e eu tinha um medo também com ele pela escrita do José Saramago, e quando eu li, eu fiquei feliz por ter perdido esse medo e por ter finalmente lido um José Saramago, e eu gostei bastante de Caim. Bom, estamos chegando perto do final. Estamos na pergunta de número 12 e ela é a seguinte: melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora. E esse ano eu acho que eu ainda não assisti nenhuma adaptação. Eu assisti várias séries e vários filmes, mas eu acho que nenhuma foi de adaptação. Eu ia assistir A Outra Volta do Parafuso e eu fiquei de assistir também O Nome da Rosa, mas eu ainda não peguei o filme para assistir, então não tenho resposta para essa pergunta. Depois temos o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. E para responder essa pergunta, eu tinha que colocar 3 livros. Então vamos lá. Esse daqui, Middlemarch, eu ia fazer a leitura conjunta com a Mônica, mas acabei me embolando com o tempo e aí eu não consegui. Mas essa edição é da Martin Claret. Ela é linda, 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 capa dura. Eu vou tentar colocar um vídeo dela. E com certeza é uma das edições mais bonitas que eu tenho aqui na minha estante. Tenho também um que eu comprei, que eu estava louca para comprar esse livro, que é O Retrato de Dorian Gray, que sai pela Biblioteca Azul. E essa edição aqui também é capa dura. Ela é muito, muito maravilhosa. Todo o capricho que a editora fez com essa edição, eu acho que eu não vi igual, então merece estar aqui nessa lista. E por fim, temos Cartas do Papai Noel, do Tolkien. Esse livro, ele é enorme, mas ele é tão lindo, ele é uma preciosidade. Vem até com plastiquinho, mas é uma folha de guarda verde, tem todas as ilustrações do Tolkien, todas as cartas. É assim uma coisa maravilhosa de se ter na estante. E a folha é aquele papel, acho que é fotográfico que fala. É um capricho. Essa edição aqui é realmente um capricho e eu quero tomar o maior cuidado com ela. Bom, então a pergunta número 14 seria: sua resenha favorita desse primeiro semestre? E aqui eu acho que eu posso colocar todo o trabalho da Mônica e da Jamile nas leituras conjuntas que eu participei, porque foi algo impecável, um cuidado que elas tiveram em trazer material de apoio, em estipular cronograma, fazer as lives, trazer resenhas. Isso eu acho que merece todo o mérito e eu vou deixar o perfil, o canal das duas aqui para vocês acompanharem também.
E a nossa última pergunta é: quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? E aqui eu não consegui selecionar um ou dois, então eu separei 4. Obviamente tem mais, como por exemplo Cartas do Papai Noel, é um que eu quero muito ler em dezembro, quero ver se eu consigo. Um que eu já estou lendo e eu tô amando é As Relações Perigosas. Eu acho que esse livro vai entrar para um dos livros favoritos do ano, se não da vida. Então ele tá aqui. Coloquei também O Duplo, do Dostoiévski. Esse daqui é uma meta. Eu quero ver se eu consigo cumprir. Eu coloquei ele porque eu comecei... Eu tenho box, né? Eu ganhei o box do meu namorado. Na verdade, a gente fez uma compra juntos do box da 34 com toda a obra do Dostoiévski. E eu resolvi ler ela em ordem cronológica, mas não deu muito certo, eu só li Gente Pobre. E, então, O Duplo é o segundo livro dessa jornada e ele tá aqui justamente para representar esse projeto que eu quero voltar. Eu tenho também as biografias, a biografia do Joseph Frank separada nos 5 volumes. Se não me engano, só falta um volume para mim completar todos. E eu quero ler o volume, a biografia, o livro, a biografia e o livro. Então preciso dar continuidade nesse projeto. Depois eu coloquei É Isto um Homem, do Primo Levi, porque esse livro, ele tá aqui, eu comprei ele ano passado, meu namorado leu, eu vi a Monique falando sobre, e eu li o pós-fácil dele, e eu me encantei, e eu preciso ler e aproveitar que eu estou meio que nesse clima, sabe, de leituras. Então, eu acho que a luz do sol tá atrapalhando um pouco, mas vamos finalizar o vídeo. Então, esse livro aqui é um que eu quero muito ler. Ele parece ser bem rápido de ler. A diagramação é muito boa, a edição tá muito confortável de ser lido. Então, é um que tá na lista para ler ainda esse ano. E por fim, um que eu preciso terminar, que é Contos de Amor do século XIX, escolhidos por Alberto Mangel. Esse daqui eu passei da metade do livro. É um projeto dos 12 livros para 2024 e falta poucos contos para mim finalizar, mas eu acho que só é o momento, eu tenho que pegar, voltar, ler 1, 2, 3 contos e aí embala novamente. Então é um livro que eu estou ansiosa para finalizar. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu comentário, de se inscrever no canal, de compartilhar e deixar o seu like, porque isso ajuda muito. Então, é isso por hoje. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!